tive o privilégio de trabalhar numa empresa que eu acessava todos os tipos de indústria, desde montadoras grandes aqui de Curitiba, então eu trabalhava no Paraná inteiro, então eu entrava desde grandes montadoras a grandes cooperativas e inclusive abatedouro. Então eu fui num abatedouro de boi mesmo, e pra quem não conhece, funciona assim: o boi ele chega e eles são colocados num pasto bem verdinho normalmente, e aí depois de um tempo eles já acalmaram, o coração desacelera, eles começam a encaminhar o boi pra fila do abate. E a fila do abatedouro, ele é simplesmente um muro aonde que só cabe o boi, e é um muro muito baixinho. O muro ele dá na altura da corcunda do boi mesmo. E aí só que em determinado momento, quando ele começa a sentir o cheiro do sangue lá na frente, ele se apavora e ele tenta voltar pra trás, porque o boi não levanta a cabeça. E daí você começa a pensar assim: e se ele percebesse, se ele conseguisse perceber a força que ele tem, ele levantaria a cabeça e ele pulava, ele saltava aquele muro, porque o muro é do tamanho das costas dele, só que ele não consegue perceber. Então ele tenta ir pra trás, só que aí vem uma pessoa com uma arminha normalmente de choque ali, e aí dá um choque na bunda dele e ele continua indo pra frente até chegar a hora dele. E aí quando eu vi aquela cena, eu tava num momento muito peculiar da minha vida, e que eu me senti como se eu fosse um boi. E aí, o que acontecia? Parecia que eu tava na fila do abate. Só que eu sou esperta, não sou um boi, então eu levantava a cabeça, pulava o muro e voltava pro pasto verdinho. E eu ficava feliz da vida, sabe? Só que daí, em determinado momento, quando eu me atinava de novo, eu tava novamente na fila do boi. Só que quando eu me acordava, eu não sabia se eu tava na fila de novo fazia 1 hora, 2, 1 semana, 1 mês... ou 1 ano que eu tô caminhando na fila e eu tô sem perceber. E aí, na hora que eu vi, aí aquilo me caiu assim, eu falei, meu Deus. E primeiro eu vi que eu tava daquele jeito. Só que eu ainda fiquei um bom tempo sem saber como que eu saía. Fiquei um bom tempo sem saber como que eu saía. E sem saber quanto tempo eu ficava feliz no pasto, quanto tempo eu voltava pra fila do abate, assim. E aí teve um dia que eu falei, não consigo mais. Pra mim deu. Aí eu lembro que eu cheguei lá em casa, aqui em Curitiba, cheguei lá em casa e falei, deu pra mim. Falei pro meu marido assim, deu. Eu peguei R$800 que tinha no cofre, peguei a minha filha, era janeiro, eu lembro que ela tava de férias escolar, peguei a minha filha, coloquei dentro do carro, 2 horas da tarde. Aí tinha uma menina que trabalhava lá pra mim lá em casa e falei pra ela assim, vai lá, arruma minha mala que eu vou lá pra Minas. Quase 1.200 quilômetros de Curitiba a Minas. Eu nunca achei que eu poderia dirigir tanto tempo. Nunca. Por quê? Porque também toda vida coloca na sua cabeça assim, tu não consegue, não existe isso. Você precisa de mim, não sei o quê. E eu nunca achei que eu ia dirigir tanto tempo sozinha. Pois eu saí 2 horas da tarde e cheguei lá em Minas 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu e a Duda. E a parte mais impressionante, assim, é que a cada quilômetro que eu andava dentro daquele carro, eu me sentia um Golden na janela, de tão feliz que eu tava. Golden é muito legal. Sério, sabe assim, quando o Golden tá e você vê o Golden, balança as orelhas e ele tá feliz e ele tá andando de carro. A cada quilômetro que eu andava, eu sentia liberdade.